Então, boa noite. Hoje nossa aula vai ser para falar um pouquinho sobre as formas de apresentar e o que precisa de ter na apresentação. Então, nós temos alguns itens que são obrigatórios e nós temos também algumas coisas que precisamos, assim, saber para não errar na hora da banca, tá? Primeira coisa, professor, o que eu coloco no meu slide? Seu slide, ele tem que seguir a ordem do seu trabalho escrito. Então, vai vir o tema, né, o título da capa, vai ter que vir, se você quiser colocar uma contracapa, mas não é obrigatório, vai vir a introdução, vai vir os seus objetivos, se for TCC1 tem justificativa, né? Se não for TCC1, não tem a parte da justificativa, mas nós teremos aí várias outras partes importantes para colocar, que vai depender da ordem. Não pode colocar uma ordem diferente daquilo que vocês colocaram no trabalho. Por quê? Porque a sua banca, ela vai acompanhar, certo? A sua banca, ela vai acompanhar tudo que você fizer, ela vai estar acompanhando. Por exemplo, ela vai buscar no seu trabalho escrito e passando uma por uma até o momento que você estiver apresentando. Então, vamos dizer que você entrou na introdução, a banca está acompanhando seu trabalho na introdução. Aí, vamos dizer que você vai lá para a metodologia. Então, ela já se perde, certo? Então, a ordem de apresentação, ela deve ser de acordo com o trabalho. Então, vai ser tópico por tópico do seu trabalho. Professora, é obrigatório colocar todos os tópicos? Sim. Por quê? Todos os membros da banca, eles vão ter um documento, né, que é uma ficha de avaliar vocês, e essa ficha, ela vai ter lá a nota para cada item. Então, tem lá introdução, objetivo, a metodologia, resultados e discussões, se for TCC1, resultados esperados, né? Conclusão, se for TCC2, referências bibliográficas nas normas da ABNT. Então, tudo isso é obrigatório, tem que ter, ok? Se eu não tiver esses itens que são obrigatórios, você vai perder nota na hora que a banca estiver te avaliando. Ela vai falar assim, olha, está faltando aquele aluno apresentar metodologia, por exemplo. Então, cada item vale um pouco da nota. Outra coisa que eles vão avaliar em vocês, a segurança do que vocês estão apresentando. Se você fez seu trabalho, você tem segurança no seu tema. Mesmo se você estiver nervoso, a banca ela vai entender que é nervosismo. A gente sabe quando o aluno está nervoso, quando ele está nervoso por estar nervoso em uma apresentação. Até nós, professores, quando nós estamos sendo avaliados, a gente fica nervoso, né? Então, assim, é comum. Agora, a gente sabe do nervosismo daquele aluno que não se preparou, daquele aluno que não fez o trabalho, né? Vamos dizer que o trabalho era em dupla e só uma que escrevia. A outra não ajudou tanto. Vai chegar na hora da banca, fica nítido quem foi que fez o trabalho. Lembrando que se o trabalho é em dupla, tá? A nota sempre é individual de apresentação. A nota do trabalho escrito, ela é da dupla. Vamos dizer que vocês tiraram 90 máximo, né? Trabalho escrito, normalmente, ele vale de 0 a 50 ou de 0 a 100, porque tira a média. Então, vai depender muito do curso. Quando a gente vai verificar essa parte, o trabalho escrito na banca do TCC2, ele vale metade da nota, e a apresentação vale metade da nota. Você pode tirar a nota máxima no trabalho escrito, chegar lá e não conseguir apresentar, você vai reprovar. Ou você pode tirar, né, uma nota mais baixa, mais acima da média. Ou pode acontecer de um da dupla apresentar muito bem e o outro não apresentar. Aí um reprova e o outro passa, tá? E vai fazer TCC de novo comigo. Então, assim,
nós temos aí, quando se fala de TCC 2, é o mesmo que PCC, tá? Então, quando a gente está verificando o que vai na apresentação, eu vou lá, vou mostrar um modelo para vocês de um TCC da Fama. É um modelinho que ele é um pouquinho diferente. Deixa eu abrir aqui. É um trabalho. Espera aí que vocês não estão vendo minha tela. Vou colocar para gravar. Lembrando que você deve optar por colocar tópicos, evitar colocar muito texto, ok? Então, aqui é um exemplo de um slide do curso de Estética e Cosmética, tá? Das alunas Ana Carolina e da Narata. Então, elas fizeram um trabalho, elas colocaram aqui a logo da instituição, independente se for Fama, se for o EG, né? Vai vir aqui o EG, ou vai vir aqui Fama. Você pode colocar o símbolo do seu curso, não é obrigatório, tá? Mas o título aqui da instituição precisa. Ah, é na Fama, Faculdade Metropolitana de Anápolis. Ah, é na UEG, Universidade Estadual de Goiás. Vai vir o nome do seu curso. Ah, Estética e Cosmética. Ah, é bacharelado em Administração Pública. Então, vai vir aqui. Título do seu trabalho. Normalmente, esse título aqui, ele é em torno do tamanho 14 da letra. Ele não é tão diferente do de cima, tá? Não tem um slide específico para vocês. Porque cada orientador gosta de trabalhar de um jeito. Eu estou mostrando para vocês um modelinho, tá certo? Vai vir o nome dos acadêmicos, vai vir o nome do orientador com a titulação do seu professor, se ele é mestre, se seu professor, ele é especialista, se ele é doutor, vai vir aqui. E aí as meninas colocaram trabalho de conclusão de curso apresentado para o curso tal, né? Agora eu vou fazer como se eu estivesse apresentando para vocês. A parte de introdução, né, vai vir um tópico ou vários tópicos de introdução. As meninas aqui não fizeram correto em colocar esse tanto de texto. Mas no dia da apresentação delas, elas desenvolveram tudinho sem nem passar a página. Ó, elas colocaram isso, elas não leram, e dentro desse tópico elas falaram muitas coisas. Mas o certo seria eu vir aqui e deixar só assim. Aromaterapia é a palavra aroma que refere-se à fragrância ou tratamento. Só um tópico. E não colocasse o texto inteiro, tá? Vou mostrar outro modelo para vocês. Então, professora, eu tenho que colocar a citação e eu tenho que falar a citação? Se você colocar a citação, por exemplo, aqui, ó, Castilho et al. 2000, você, na hora de apresentar, não precisa de falar, segundo Castilho et al. 2000. Já está no slide, certo? Eu já mostro para vocês um outro modelinho. Então, objetivo geral e específico, mesmo sendo artigo, você pode colocar o tópico objetivo para falar, só que só vai ser objetivo, não vai ter objetivo geral e específico, né? Mas você pode colocar assim, objetivo, para você poder falar ele separadinho. Referencial teórico, né? Colocar em tópicos bonitinhos, na mesma ordem que ele está. Deixa eu mostrar para vocês aqui uma outra apresentação. Aqui. Essa apresentação aqui, as meninas colocaram fundo, tá vendo? Você que sabe, tá? Do mesmo estilo do slide, só que aqui elas fizeram da forma correta. Tópicos, ó, histórico, poder, tal, Brasil. Justificativo e objetivo aqui no último parágrafo, elas preferiram não colocar o tópico objetivo, por ser artigo, né? Deixou aqui, justificativo e objetivo. Metodologia. Aí colocou os tópicos da metodologia. Descrição, análise documental, ou quali quantitativo. Então, colocou alguns tópicos do materiais e métodos. Resultado e discussão.
né? Lembrando que materiais e métodos é o mesmo que metodologia. Colocou os tópicos dos resultados e discussões, tudo em tópico, ó. Ah, professora, o trabalho pode ser ou de campo ou um trabalho de revisão da literatura. Se for um trabalho de campo e você tenha tabelas, coloque a tabela. Você não precisa de falar tudo que está dentro da tabela. Tá certo? Então, o que você vai fazer? Ó, vai olhar aqui qual é o maior grau que tem. Ah, o maior aqui é 13. Então, você vai falar sobre o pediatra e a homeopata, depois você cita que o segundo maior foi ginecologia e que o menor de todos foi gastroenterologia. Então, você pode falar o maior e o menor, você não tem que ficar lendo tabela inteira, não, tá certo? Lembra que se você coloca uma figura, uma tabela, ela tem que ter legenda, ó. Legenda de tabela sempre é em cima. Legenda de figura sempre é embaixo, tá? Lembrando que gráfico é figura, você pode escolher escrever gráfico ou figura. Então, quando você estiver apresentando, colocou a figura, colocou a discussão, colocou a figura, colocou a discussão. Ah, professora, eu tenho que colocar todos os tópicos da minha discussão? Só os principais, só o que você achar que é mais importante. Mas você precisa de colocar os principais assuntos que respondam aos seus objetivos. Então, se seu objetivo era falar sobre o conceito da homeoterapia, falar sobre a legislação e falar sobre os produtos, no resultado de discussão tem que ter isso tudo, certo? Resultado de discussão, você responde a todos os seus objetivos. Depois dele, você vai ter o tópico aí, considerações finais, isso no PCC e no TCC2. Você pode fazer também em tópicos, nada de texto no seu slide, ok? Se você colocar texto, na hora do texto você se perde. Textos longos. Por exemplo, o trabalho das meninas aqui, na introdução, deixa eu achar aqui um lugar, aqui. Elas colocaram, em vez de tópico, elas colocaram 5 linhas, elas copiaram um parágrafo inteiro. Quando elas estavam aqui, elas se perderam. Não conseguiram apresentar mais, porque ela esqueceu um pedaço, aí começou a ler o slide. Quando você faz isso, você lê o slide. Quando você acha que tá com muito texto e você esqueceu de falar alguma coisa. Agora, quando você coloca assim, ó, tópico, você vai falar inalação ou massagem. O que vai acontecer? Você vai explicar, não tem texto, você vai explicar o que você sabe. E não o que está escrito. Olha aqui a legenda, deixa eu aumentar um pouquinho para vocês verem. Legenda de figura, coloquei a figura 3, banho tal, fonte. Aqui elas colocaram fontes do UOL. Site tal coisa. Então, sempre colocar. Lembra que nas referências bibliográficas vem aqui as legendas também de figuras. Sempre que vocês utilizarem no trabalho, tem que ter as legendas. Professora, e se eu não tiver nada na referência bibliográfica? Quer dizer que seu slide está errado. Tem que vir o que você colocar a citação. Então, vai ter que vir aqui o nome de alguém que você colocou, para que lá na referência você tenha, igual aqui, ó, Castilho, Record, não sei quem. Então, vamos ver, cadê esse Castilho? Deixa eu subir. Onde que ele tá? Aqui, ó. Citou no texto. Ah, tem aqui um outro. Aqui. Eu aumentei muito. Aí, Moreto Bueno. Coloquei no meu texto. Venho aqui, coloco da minha referência bibliográfica. As referências bibliográficas do slide não são as referências inteiras do seu trabalho escrito. Você só coloca as referências do que você falar no slide. Então, presta atenção. Quando você chegar em referência bibliográfica, você não tem que ler Castilho, Laszlo, Marges, não tem que ler. O que você vai falar? Estas são as referências utilizadas para o slide, só isso. Você não precisa de falar sobre cada um. Aqui tem um outro modelo
uma aluna minha, Simone, né? Ela fez um trabalho sobre plantas medicinais. E ela colocou em forma de organograma, ó, para ficar mais interessante, os tópicos, né? Pode, professor, eu posso fazer isso? Pode, se você quiser, mas não pode ficar muito cheio, porque senão as pessoas vão olhar somente para aquilo que está na figura e não vão olhar para as outras coisas que são importantes, né? É algo que vocês têm que tomar cuidado, porque se você ficar olhando demais, pode acontecer de você se perder. E aí, uma vez que você se perde no que você está falando, você se perde em tudo, né? Deixa eu mostrar um outro modelinho para vocês aqui, de um slide. Esse slide aqui foi também de um TCC, de um TCC2, PCC, onde as alunas estavam falando sobre o HPV. Ó, tópicos colocados, tópicos. Aí elas colocaram tópico e somente aqui, ó, transmissão sexual, pele e mucosa. Aqui elas já colocaram para mim o nome da citação, do autor, Estivan. Aí não precisa dela falar o nome dele mais. Ó, prevenção, segundo Ferreira. Tratamento, segundo Passos. Objetivos, elas preferiram colocar materiais e métodos, de onde foi. Resultados, aí ela colocou aqui embaixo um tópico que fosse importante para cada um, ó. Para cada resultado que foi colocado. Professora, mas meu trabalho é revisão da literatura. Então, não vai ter tantos gráficos, mas você pode fazer uma tabela, você pode buscar um organograma, você pode buscar uma figura, considerações finais, e lembra que eu tenho que ter minhas referências bem arrumadinhas, né? É muito importante que vocês tenham em mente que eu não posso vir aqui e procurar um monte de figura na internet e colocar no meu slide. Eu não posso. A BNT diz que eu uso a figura do slide, aquela figura que está no trabalho escrito. Então, se você estiver pensando em colocar figura no seu trabalho, coloque no seu trabalho escrito e essas figuras você coloque na apresentação, tá certo? Então, é o necessário, porque a apresentação, você não pode apresentar dados novos. A figura seria um dado novo para o seu trabalho, entenderam? Então, o melhor a se fazer é não colocar dados novos para os trabalhos, certo? Ah, professora, como que eu faço no início do meu trabalho? Vamos entender. Deixa eu voltar aqui para esse slide que está em tópicos. Vou iniciar minha apresentação, certo? Vou começar ela agora. Então, eu vou me apresentar primeiro. Vou falar boa noite, vou apresentar para as pessoas que estão presentes. Boa noite, meu nome é Elaine Ferreira, sou orientanda da professora Eliane Ramos. Você pode falar da professora mestre Eliane Ramos, um exemplo, né? Este trabalho tem o título Fitoterápicos versus Homeopáticos, uma análise de pedidos de medicamentos sob prescrição médica de uma farmácia de manipulação da cidade de Anápolis, como requisito para obtenção do grau de bacharel em farmácia, ou bacharel em administração, ou tecnólogo em estética cosmética, tecnólogo em recursos humanos, tecnólogo em logística, né? Então, eu vou falar, professora, tem que falar isso tudo? Não, estou dando um exemplo para vocês, tá certo? Para vocês não se perderem. Aí, eu preciso falar introdução e começar? Não, eu já posso começar. A história apresenta a fitoterapia sendo estudada principalmente, né, a princípio na China, onde o poder das plantas começavam a ser estudados para que servissem como medicamentos para melhoria da cura de doenças. Essa medicina começou a ser chamada como medicina tradicional chinesa. No Brasil,
Demorou um pouco para chegar, demorou alguns anos, mas já se conhece as histórias das plantas medicinais desde os primórdios, com os índios. Conhecido como fitoterapia, né, é aquele estudo contínuo dessas plantas. A justificativa deste trabalho, ou eu posso dizer, essa pesquisa justifica-se pela importância de se conhecer sobre as prescrições e, assim, poder falar um pouco sobre o uso racional de medicamentos. Por isso, o objetivo deste estudo foi verificar quais são os medicamentos mais utilizados numa farmácia da cidade de Anápolis, prescrito por médicos, não por uso aleatório. Lembrando que eu estou inventando isso tudo, gente, mas eu estou lembrando que eu orientei esse trabalho, é mais ou menos isso, tá? A metodologia desse trabalho foi um estudo documental, onde foi verificado num período de 1 mês todo as prescrições que chegavam para a compra desses medicamentos. O local de estudo foi em uma farmácia de manipulação localizada na cidade de Anápolis, e a coleta de dados se deu por pedidos aleatórios, não foram todos que chegaram, mas os principais que foram abordados. Se o meu trabalho é qualitativo, vamos dizer que ele não é um estudo de campo, você voltou aqui, você vai falar, este estudo ele é qualitativo, de origem de revisão bibliográfica, que, segundo o Gil, é aquele trabalho que não se utiliza de questionários e que se busca trabalhos sem artigos científicos, não pode ser utilizados blogs, então vai vir, né, uma boa explicação sobre o que é revisão da literatura. Aí você vai falar, as pesquisas foram feitas no período de janeiro de 2020 a junho de 2020, onde as principais palavras-chave abordadas foram, aí eu busco as palavras-chave no meu estudo, e os principais sites de pesquisa foi Google Acadêmico, Cielo, Bireme, vou falar os principais sites. Ok, falei do meu estudo qualitativo também. Resultados, né? Foi verificado que várias prescrições, né, elas eram ilegíveis, pois os médicos não tinham cuidado de escrever com letras legíveis, vários receituários estavam rasgados, então aqui vem as respostas. Professora, mas meu trabalho não é esse de pesquisa, então você vai buscar. Em estudo realizado por Silva, na cidade de São Paulo, foi verificado que a aromaterapia é utilizada para o estresse, assim como com várias outras técnicas, como coadjuvantes para dores de cabeça. Um exemplo, né? Então, você vai jogar os dados que você encontrou. Uma coisa importante, não coloque, esqueci como é que chama, esses efeitos, ó. Tá? Não coloque efeito nenhum, usa o PowerPoint normalzinho. Por quê? Porque às vezes a banca se perde na hora que você coloca efeitos, igual tá aqui, ó. Coloca normal, não coloca muita coisa não, tá? Vai colocando, vai já abordando, não coloque efeitos, porque o efeito não é legal. Terminou o resultado de discussão, falou todo ele, coloca seus tópicos. Professor, eu não tenho gráfico. Tem problema não. Vai jogando seus resultados em tópicos. Chegamos nas considerações finais ou conclusão. O que vai vir aqui? Conhecimento. Eu vou responder nas minhas considerações finais e conclusão se o meu trabalho teve aquele objetivo alcançado ou não. Então, eu vou verificar, eu vou falar. Após a pesquisa, foi verificado que a importância das receitas dos médicos serem legíveis é um dos pontos mais importantes, ou um dos pontos mais analisados no estudo, onde os maiores erros de prescrições vieram por isso. Aí eu vou ler meu objetivo e vou falar se ele foi ou não alcançado. E no final das minhas considerações finais, normalmente eu falo, os resultados dessa pesquisa servirão como subsídios para estudos posteriores nessa mesma temática. O que você quer dizer com isso? Que só os seus dados, eles não são tão
completos para você só concluir aquilo, mas que seu trabalho vai servir como base para outros estudos, né? Porque é para isso que você escreveu um artigo, é para isso que você está escrevendo um TCC, para que ele sirva como base científica para outros estudos. E aí, chegou na parte da revisão das referências, você vai falar só assim, ó. Essas são as referências utilizadas nos slides. E você mostra a referência, não precisa de ler. E pode colocar um obrigada no final, um obrigado, uma fotinha, uma mensagem e tal. Dica importante para vocês. Façam nessa forma com que eu estou falando da apresentação. Não inicie com agradecimentos para Deus, para o seu orientador, para a sua família, porque você vai estar um pouco nervoso. E na hora que você iniciar fazendo esses agradecimentos, você pode começar a chorar. Então, onde você vai agradecer? No último slide, se você quiser. Entenderam? Então, quando você iniciar, você vai falar, igual eu falei, meu nome é tal, o título do trabalho foi tal, sob a orientação do professor tal, e já vai para o trabalho. No final, você fala, eu quero agradecer a presença da banca, eu agradeço a todos que estão assistindo, ou você pode já falar assim, quero deixar um agradecimento ao meu orientador e à minha família. Você pode falar no final, a Deus por tudo que ele me ajudou a chegar até aqui. Porque se você for chorar, dá tempo de você sentar, né, e descansar depois. Agora, se isso acontecer antes, é um pouquinho diferente, né, vai te atrapalhar na concentração para a apresentação. Então, lembra, você tem que seguir os tópicos do seu trabalho. Se seu trabalho tem introdução, revisão da literatura, materiais e métodos, resultado e discussão, vai seguir. Se seu trabalho não tem revisão da literatura, mas ele já vem material e método, resultado e discussão, vai seguir. O que você pode fazer? A justificativa e objetivo, se você quiser colocar em tópico separado, você pode, porque são tópicos importantes. Mas, se você quiser seguir junto com o que você já estava fazendo, você não segue, né? Tipo assim, se você quiser fazer sem ser com resultado ou com justificativo e objetivo, você não precisa, tá certo? Deixa igual tá aqui, na última parte do seu questionário, certo? Do seu formulário de apresentação. Então, essa parte aqui que eu estou mostrando para vocês é uma das partes mais importantes que vocês precisam de se sentir seguros. Não adianta fazer slide com muito texto. Façam em tópicos. Se possível, já coloca aqui no tópico o autor que você usou. Lembra que se tiver dentro do parênteses, Silva 2019, tem que ser caixa alta, certo? Se você quiser colocar aqui, segundo Ferreira, 2020, está inserido no texto. Então, não pode ser caixa alta, ó. Inserido no texto é minúsculo. Final de frase, caixa alta dentro de um parênteses. Então, você já pode colocar isso para você não ter que falar. Então, você já faz isso, aí eu vou ter que pôr o Silva na referência, vou ter que pôr o Ferreira na referência. Então, lembrem-se, eu posso pôr figura, eu posso colocar tabelas, eu posso colocar tudo, mas tem que ter as legendas. Coloquei figura, vai ter que vir falando. Coloquei tabela, tem que vir falando. Se a tabela é sua, fonte o autor, né? Se a tabela é de outra pessoa, vamos buscar aqui no outro. Aqui, ó, não tem fonte, porque foi as meninas que tiraram as fotos. Mas, por exemplo, aqui, elas tiraram da UOL, figura tal, banho aromático, fontes, UOL tal. Aí, lá na referência, vem o site disponível em, acesso em, tá certo? Então, lembrem-se sempre de estar usando isso para a apresentação. Então, dicas principais. O slide não é para leitura. Os tópicos, eles são para te ajudar a não se perder, para você ter uma linha de raciocínio na hora da apresentação.
Quanto mais texto tiver, mais você vai querer ler. Pode olhar no slide? Pode. Não pode é ler o parágrafo inteiro, tá certo? Tem gente que faz o slide, não olha para ele, na hora da apresentação se perde. Pode colocar o slide, você vai olhar. Ah, professora, eu queria ler o tópico e repetir ele. Não. Tem gente que vai lá e fala. A história da aromaterapia. Por que a história da aromaterapia, tal, tal, tal? Faz isso não, dá uma olhadinha e já começa. A história da aromaterapia é de tal forma, tá? Você tem o slide como ajudante, ele usa ele a seu favor. Se colocar muito texto, ele te prejudica, tá certo? E aí vocês vão montar o slide da melhor forma. Mande para seus orientadores corrigirem o slide, para que eles verifiquem se não está muito carregado. Lembra que o slide, se ele estiver muito carregado, chama atenção mais para o slide do que para você. Então, evite fazer um slide muito carregado. Eu vou mandar para vocês um modelo de slide. O que é modelo, gente? É algo a se seguir, caso o seu orientador não tenha te passado um outro, tá certo? Com a logo da sua faculdade, com o nome do seu curso, e aí com os tópicos do seu trabalho, só para você ter uma ordem. Mas quem quiser fazer com outro slide, que seu orientador já passou, não tem problema, desde que tenha todos os tópicos abordados e na mesma ordem do trabalho escrito, tá certo? Então, lembrem-se dessa parte, que o slide é principalmente para te ajudar, não para leitura. Outra coisa, se for dupla, tentem dividir partes iguais de importância no trabalho. Ah, você ficou com a parte de apresentação e introdução. Seu colega ficou com objetivo e referencial teórico. Você ficou com metodologia, resultado. Ele ficou com discussão e ficou com conclusão, né? Não faça divisões diferentes. Por exemplo, um fica com introdução, que é grande, que é importante, o outro fica com objetivo, só. Aí o outro fica com revisão da literatura, e esse mesmo ficou com objetivo, vem e fica só com metodologia. E vem o outro e fala resultado de discussão inteiro. E o outro fala só conclusão. O que acontece? Normalmente, vão ter notas diferentes, talvez. Porque pode ser que um abordou mais, né? Um falou mais, um tinha mais segurança que o outro. Então, tentem dividir partes iguais. Quem ficar com a introdução, já fala objetivo. Quem ficar com revisão da literatura, já fala a parte de metodologia. Quem ficar com resultado de discussão, não fala conclusão. Então, divida igual. Professora, a gente pode dividir o mesmo tópico? Pode. Só que tem uma coisa, na hora da apresentação, o nervosismo atrapalha um pouco. E aí, é para o meu amigo entrar agora para falar, e ele está viajando na maionese, olhando para o céu, e ele não entra. Aí, na hora que você termina, os dois ficam calados, e a banca fica esperando. Então, tem que ter uma organização muito grande para que isso ocorra, né? Então, o que é melhor? Faça tópico, que aí o tópico, cada um sabe aonde entrar. Se for no meio do texto, é mais fácil de vocês errarem. Então, essa parte de apresentação, lembra, você pode agradecer à banca. Obrigada pela presença de vocês, meu nome é Elaine, sou orientanda e tal, mas deixa para agradecer Deus, seu orientador e tal, no final, tá? Isso vai te dar um pouco mais de segurança, ok? Para as pessoas que vão fazer o trabalho, a dica que eu dou é treine antes. Apresenta para o seu pai, para sua mãe, para o seu cachorro. Quando eu fui apresentar meu mestrado, minha cachorrinha sabia tudo, porque ela era minha aluna. Ela assistia todo dia minhas apresentações. Porque você vai cronometrar o tempo de apresentação. Normalmente, o tempo de apresentação é entre 15 e 20 minutos. Certo? De 10 a 15 é estourando, mas o certo é de 15 a 20 minutos. Então, de 15 a 20 minutos, a arguição da banca é 5 minutos um professor falando, 5 minutos o outro professor falando, e no final, um fechamento do orientador.
É muito importante isso, independente para os alunos, como os alunos da UEG, que vão gravar vídeo, porque eles moram em outras cidades, não são os alunos da FAMA, mas os alunos da UEG da administração, eles vão fazer vídeos. Então, o professor vai assistir o vídeo na casa deles, sem a banca. Então, para isso, tem que ter a mesma organização do slide, você tem que fazer o mesmo treinamento, você tem que tentar igual como se você estivesse no presencial. Então, assim, essas foram as primeiras dicas para vocês. E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me mandar mensagem na plataforma. Deixa eu desligar essa parte da apresentação para eu continuar a aula com os meninos aqui da estética. Então, boa noite para quem assistiu até aqui.